Bem, a nossa convidada de hoje aqui no Literatura Fundamental é a Isabela Santucci, que é pesquisadora da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ela vai nos orientar sobre o livro O Vermelho e o Negro, de Henri-Marie Beyle, ou Stendhal, né? Muito bem, Isabela. A gente sempre começa falando um pouco sobre o autor, sobre Henri-Marie Beyle, sobre o Stendhal, porque é interessante saber, o livro trata um pouco de um período da história da França, né? Inclusive tem um subtítulo que chama Crônicas do Século XIX. Então era legal a gente falar um pouquinho sobre esse tempo em que o Stendhal viveu, como é que ele era, ele fez sucesso quando escrevia, parece que não, né? Parece que ele foi ser compreendido um pouco depois, é isso? Bom, a gente vai chegar nesse ponto, mas Stendhal é um dentre os mais de 170 pseudônimos de Henri-Marie... 170? 170 pseudônimos dessa figura, né, desse autor francês, e que são pseudônimos que ele utiliza desde cartas, no diário, nos romances, nas narrativas de viagem. Cada escrita tem uma personalidade, e para cada personalidade ele cria um pseudônimo. A gente ainda não está naquele contexto de heterônimos, ainda não. Mas muitos dos pseudônimos têm uma vida própria, e têm uma crítica própria, e têm uma fala própria. Então, Henri-Marie Beyle, quem é essa figura? É um francês que nasce em 1783, então às portas da Revolução Francesa. Sim, Numa cidade pequena, localizada na região dos Alpes franceses, que se chama Grenoble. Bom, Stendhal perde a mãe muito cedo. Muito cedo. Ele tem ainda 7 anos de idade, ainda nem ingressou na escola. E essa figura da mãe resta um pouco difusa nesse imaginário da criança. Difusa e eu diria sensual também. Uma imagem muito sensual que ele guarda dessa mãe. É uma mãe que é perseguida em todas as relações amorosas e em todas as protagonistas de seus romances. Como Stendhal ou não? Como Stendhal, pas encore. A gente ainda não está falando de Stendhal, essa figura, esse pseudônimo surge apenas na narrativa de viagem Roma, Nápoles e Florence, e depois é assumida no Le Rouge et Le Noir como romancista. Ele só assume Stendhal no Vermelho e Negro. No Vermelho e Negro como romancista. Tá. Então, a quem a educação dessa figura francesa, né, dessa criança, é imputada? Primeiro, a figura do pai, que é um advogado, um burguês que aprecia muito a monarquia e a religião e defende com unhas e dentes. E essa figura, então, em contraposição à figura da mãe sempre amada, vai ser sempre odiada. E ele também é educado pelo avô materno, que é o avô Gagnon, que ele imagina ser ascendente de uma família italiana, então ele traduz. Isso não existe, é fruto da imaginação dele, é Gagnone. É Gagnone. Esse avô Gagnone que lhe ensina, então, toda a literatura, a alta literatura, que lhe apresenta Cervantes, Dante, Voltaire. Esse é o avô ilustrado, é o avô do século das luzes. É o avô que lhe apresenta, então, o mundo, em contraposição, então, à figura do pai. Que ele passa a odiar o pai. Sim. Mas ele passa a odiar o pai por conta... Tem algum motivo especial? Desde cedo? Como é que é? Desde cedo. Desde criança... Bom, isso segundo as narrativas, os diários, né, dele. Desde criança, porque esse pai defende a monarquia e ele, desde criança, tem uma admiração pelos movimentos revolucionários. Ele conta em uma passagem do seu diário que ele vê, um dia na sacada, os protestos na rua e ele se apaixona por aquela paixão, justamente, aquela energia do povo em revolução. Sim. E o pai dele sempre foi muito conservador. Então, esse ódio vem um pouco disso, E também, eu acho que ele atribui muito desse ódio à falta da mãe. Entendi. E ele se afasta dessa família? Então, ele chega a ingressar na escola, né, já uma escola em outro formato, né, não mais o formato da escola da igreja, né, ele entra na École Centrale de Grenoble, então uma escola já em outra configuração, com pensamentos mais liberais, e ele fica 10 anos nessa escola, então dos 6 aos 16, e ele aprende muitas coisas de artes e desenvolve o seu talento natural
pela matemática. Tá. Ele é um ótimo matemático, e aí, por conta desse talento, esse dom pela matemática, ele é enviado pelo pai mesmo, patrocina, vai estudar na École Polytechnique de Paris. Mas ele não chega a fazer a prova de acesso. Então, ele não entra na escola? Não entra. Ele fica em Paris, ele está bem doente nessa época, então justamente por isso ele não faz a prova. E ele fica em Paris, vai ficando, e o pai patrocinando essa estada lá, né, em Paris, até que ele decide um belo dia que ele não queria mesmo seguir essa carreira capitalista e que ele queria ser um autor de comédias. E além de um autor de comédias, a função dele em Paris seria de ser um Dom Juan. Ele assume uma... Ele assume, Então, e ele é bonitão? Não, era bonitão? não, baixinho, gordinho, desengonçado. Ele lembra um pouco, naquele episódio em que Julian cai do cavalo, é um episódio autobiográfico. O Stendhal sempre quis participar das batalhas, de fato, né, com Napoleão, mas ele não tinha físico para isso. Então, ele era super desengonçado, não era uma figura bonita. E, bom, esse projeto, então, de ser comediógrafo não dá certo. Ele chega a esboçar uma comédia Letelier, mas não termina. E muito menos... Conquistar as mulheres de Paris. Conquistar as mulheres. Ele tem amantes que, na verdade, nunca souberam que foram amantes dele. Ele nunca se declarou. As que ele realmente teve um envolvimento um pouco maior, o desprezavam ou não queriam que a sociedade soubesse. Enfim, Stendhal foi um homem que amou muito, mas nunca foi amado. Entendi. Então, ele tinha lá sua personalidade complicada. Sim. E aí, esses pseudônimos que ele arrumou, ele já a partir daí, ele já assinava carta com outros nomes? Ele escrevia muito para a irmã Paulina, em Grenoble, e nessas correspondências ele assinava com outro nome. Sempre com outro nome, e, enfim, para amigos e posteriormente para colegas de profissão, ele adota pseudônimos diversos para fazer crítica em jornal. Enfim, ele é um pouco caótico nesse sentido, porque ele não se assume nunca como Henri-Marie Beyle. É sempre um outro. E o Henri-Marie Beyle? Parece que ele trabalhou para o Exército, ele trabalhou para Napoleão. Bom, esse projeto, então, de comediógrafo não dá certo, de Dom Juan não dá certo, ele entra no Ministério de Guerras. Por conta de uma proximidade com um parente que trabalhava lá, ele consegue uma colocação e, posteriormente, ele também vai conseguir o cargo de cônsul, subtenente, ele sobe de posições, né? Mas graças justamente a essa posição dentro do Ministério de Guerra, que ele consegue viajar, sair daquela França que ele tanto odeia, daquela França da hipocrisia, daquela atmosfera de tédio, da vaidade que ele tanto critica em Grenoble, que é a cidade pequena, como em Paris, que é um macrocosmo da cidade pequena. Então ele viaja para a Rússia, viaja para a Alemanha, viaja para a Espanha e viaja para a Itália. E lá ele fica, né? Fica um bom tempo na Itália. E é graças a essa estadia na Itália que tudo muda. Aí a gente pode marcar a transformação desse Henri-Marie Beyle, que só escreve cartas, uma hora ou outra faz uma crítica jornalística, para o romancista. Essa inversão. Essa viagem para a Itália, essa estadia na Itália muda tudo. E são os três pilares que eu identifico que mudam tudo isso. Ele encontra com a figura de Napoleão na Itália. Tá. Então, essa paixão... Conhece Napoleão pessoalmente? Conhece Napoleão. E, a princípio, né, quando ele estava na França, Napoleão era uma figura ainda muito difusa. Mas quando ele vê ele em ação na Itália, quando ele vê justamente o povo italiano se erigindo contra Napoleão, lutando, se revoltando, quando ele percebe a energia, percebe a paixão, essa palavra que ele usa, paixão desse povo italiano em reação a Napoleão, é que a figura de Napoleão muda na cabeça dele. Tá. Então ele sempre dizia, Napoleão mudou a Itália e estragou a França. Tá, e aí ele bota essa figura nos romances que ele passa a escrever a partir daí. Sim.
Essa figura transita em todos os romances, principalmente na La Chartreuse de Parma. É a Cartucha de Parma. Isso, foi Cartucha de Parma, que é uma batalha justamente lá na Itália, né? E Le Rouge Lenoir também, essa figura que Julian não vê, mas admira o tempo todo, né? Então, é uma figura emblemática tanto na vida do Stendhal, né, o Henri-Marie Beyer como pessoa, como personagem mesmo. Napoleão é um personagem dos romances. Bom, além do Napoleão, eu identifico mais dois pilares nessa história aí da Itália. Bom, o segundo seria a Mathilde. Mathilde de Bovsky. Ele se apaixona perdidamente por essa mulher, que também acaba transitando em todos os romances. É a nossa Mathilde e outras heroínas. É a mulher que age, a mulher que se revolta, a mulher que tem a sua independência. Mulher independente. Então, Mathilde seria essa segunda figura aí que muda tudo. E a terceira, o terceiro pilar, né, dessa história toda na Itália seria o encontro com Ludovico de Brême e toda a elite de intelectuais da Itália, Pellico, Monti, que lhe apresentam a Edinburgh Review, que é a revista que, no momento, está divulgando o romantismo, que era um movimento ainda não conhecido muito bem na França, que nasce na Alemanha, né? Mas que Stendhal não reconhece como um movimento verdadeiro. Para ele, a atividade dos místicos alemães, como ele diz, não é o verdadeiro romantismo. O verdadeiro romantismo é justamente esse que lhe é apresentado na Itália por meio dessa revista. E, no momento, através do Le Corsaire, ou o Corsário, do Byron. Ah, tá certo. Então, tudo muda porque ele descobre o que é o romantismo. E aí ele passa a escrever com esse tom, o tom romântico francês? Então, não é o romantismo francês. Ele se distingue muito do Victor Hugo, por exemplo. Certo. Ele quer se distinguir, né, na verdade. Os dois, até um... Ele nunca teve em vida não ficou famoso como o Victor Hugo, né? Não chegou a conhecer esse sucesso. O sucesso maior que ele teve foi com o Rouge. Com o Vermelho e Negro? Isso, com o Vermelho e Negro. Que foi um sucesso, na verdade, um pouco elitizado, porque foram os colegas, né, de profissão, então Mérimée, Balzac, os amigos, que, nossa, publicaram resenhas elogiando o livro, principalmente em relação à Cartucha de Parma, né, Balzac é a obra-prima do século XIX. Então, esse sucesso foi um pouco relativo. E ele tem razão em dizer que o leitor dele é o leitor de 1900. O último romance dele, que ele não termina, Lucien Levant, na verdade é escrito na mesma época que este romance aqui, La Miel, mas enfim, os dois não são terminados. E ele escreve no último esboço que ele faz da obra, né, to the happy few, ou seja, para aqueles poucos felizes que um dia vão compreender a minha obra. Então, ele tinha essa relação com o leitor, era um leitor... Você achava incompreendido, né? Sim, incompreendido. Esse leitor não ia reconhecer o valor dele naquele século. O que, em parte, é verdade, em parte não, porque, bom, se ele fez sucesso entre os intelectuais, há um certo sucesso, né? Mas, de fato, o leitor comum vem depois. Vem depois. Bom, vamos falar um pouco, vamos entrar aqui na história do Vermelho e Negro, que é uma história bastante interessante. Como você falou, ele não representa muito bem o romantismo francês, já é quase realismo, né? Sim. Isso no começo do século XIX. A gente chamaria de romantismo sui generis. Tá. É um romantismo próprio, a gente até chama de beilismo, bellismo, ou egotismo, também a gente entra aí, que é um termo próprio, né, de Stendhal, mas ele se autodefine como romântico. O termo que ele usa é romântico. Para ele, para si mesmo, para definir a si mesmo. Então, para ele, o romantismo alemão não é romantismo, o romantismo de Victor Hugo não é romantismo, mas ele é romântico. Tá. Ele é um romântico, mas esse romantismo ele é composto de duas vias. A primeira delas é representar aquilo que ainda pode dar prazer ao leitor do século XIX. E na cabeça dele, o que ainda pode dar prazer para o século XIX é uma coisa muito complexa.
ao mesmo tempo, é o espelho de um século. Então, Crônicas do século XIX por conta disso? Sim, Crônicas do século XIX. E há uma passagem na segunda parte do livro em que ele fala: Le roman est un miroir qui en promène le long du chemin. Então, o romance é um espelho que a gente faz passear ao longo de um caminho. Ou seja, você deve refletir o que é para ser refletido. Tá. Porém, essa mesma metáfora do miroir, ele completa a sequência, é que, por vezes, esse espelho reflete a lama do chão e, por vezes, o céu. Ou seja, ele tem um compromisso com uma realidade histórica, uma realidade crua, que é esse século XIX aí bagunçado, né, entre restauração, revolução, período de terror e tudo mais, e um compromisso com o idealismo. E esse idealismo se realiza justamente na figura do herói. Para ele, o herói, ele deve ser super cristalizado. É um termo que Stendhal usa, ou seja, não é um herói como, por exemplo, pensaria Baudelaire, um herói que vem da lama. Sim. Um herói que está junto daquela coisa toda. Esse herói, ele é sublime, ele é superior àquela realidade. Então, a gente pode pensar, Julien Sorel, a princípio, ele é um herói ideal. Mas ele é um herói cheio de falhas, é um herói que falha, um herói, meio anti-herói, é quase um anti-herói. Exatamente. Ele é idealizado, no princípio, desde o início. Então, Julien não é um arrivista, como Lucien de Rubempré, das Ilusões Perdidas de Balzac. Não é simplesmente alguém que quer chegar lá em cima, no cume, de ser alguém que quer pertencer à nobreza. Ele não é essa figura. Não é alguém que quer enriquecer. A origem de Julien é se debater com a sociedade que o rejeita. E, ao mesmo tempo, ele vai ascendendo na sociedade. Então, esse é o problema. Ele escolhe a arma errada. Ele escolhe justamente a arma que ele deveria combater, que é a hipocrisia. E ele utiliza essa máscara de hipócrita e se contamina com ela. Essa é a grande questão, porque a luta, a revolução proposta é válida, é apaixonada, segundo Stendhal, mas essa figura se baseia em modelos errados e Napoleão é um modelo errado, porque é um modelo que já caiu. Por isso, quer dizer, ele coloca o Napoleão como o espelho, como assim, o ideal do Julien Sorel. Sim, é o ideal, só que esse ideal, todos já sabem, quando o romance é publicado, já faliu. Tá certo. Já caiu. Então ele coloca isso, que ele se espelhou na figura errada. Na figura errada, e se contamina com a máscara que ele utiliza. Então, na segunda parte do romance, né, a primeira ele ainda, né, tem uma certa ingenuidade, né? Ele ainda não sabe como agir em sociedade, ele vai aprendendo. Quer dizer, a história, vou contar um pouquinho, né? A história de um rapaz que é filho de um serralheiro, de um carpinteiro, que vem do interior da França e que estuda muito, tem uma memória fantástica, né? Ele estuda com um padre, é isso? Um padre, Cura Chelon. E aí enfim, a partir desse padre, lá na cidade ele cresce, vai morar com o prefeito da cidade, vai ser o preceptor das crianças. Os filhos do prefeito da cidade. Isso, e acaba se envolvendo com a mulher do prefeito. Sei. Mas esse envolvimento não pode ser confundido com amor. Não é amor. Stendhal diz não é amor. O que Julien experimenta nessa relação com a senhora de Sorel, da Renal, é amor de vaidade. Ou seja, Julien está fortalecendo o seu orgulho, a sua vaidade. Ele não se envolve emocionalmente com ela. Tanto que em todos os momentos que enfim, eles estão juntos, ele tem sempre o dever de agir. Esse dever de agir como se eles estivessem em batalha, como se fosse Napoleão para derrotar o inimigo. Tá. E o inimigo, nesse caso, é a mulher. Tá, bom, aí ele passa por esse período, o romance é descoberto, ele tem que sair da cidade, vai para um seminário, fica uns 2 anos lá naquele seminário estudando,
do ano e meio, sei lá, estudando no seminário, e aí ele vai para Paris. Sim. E aí é a segunda parte do livro. E, quer dizer, a partir daí ele já está completo? O Julian Sorel já é uma pessoa completa? Não, eu acho que ainda não. Não. Acho que Paris muda muito essa relação de Julian consigo mesmo, principalmente. Então, na primeira parte do livro, ele ainda é uma criança que chora escondido, que lamenta, enfim, que a sociedade não compreenda Napoleão, que não se encaixa em lugar algum. Quando ele vai para Paris, então tem esse período aí de adaptação, né, em Besançon, no seminário. Quando ele chega em Paris, e aí conhece, ele frequenta muitos salões, né? Então ele começa a entender como funciona de fato a sociedade. Como esses salões operam no século XIX, principalmente após a Revolução. Ele vai trabalhar na casa de um cara muito rico, um marquês, né, que manda na cidade. Sim, que manda na cidade, que é obrigado a admitir a burguesia nos seus salões. E aí ele conhece essa burguesia. E aí que é a crônica do século XIX. Sim, de fato se desabrocha, né? Enfim, Julian se envolve, né, com a filha do marquês, Matilda. E esse envolvimento também é uma das incógnitas, né, do romance, porque ele me parece, né, numa primeira leitura, muito mais verdadeiro do que o que ele teve com a Senhora de Rênal. Então é o segundo romance que a máscara acaba pesando para ele, cai. Sim. E, bom, ele acaba engravidando, né, a Matilde, e eles casam, mas para casar, o marquês só admite que Julian fosse uma pessoa que pertencesse à nobreza. Então, ele dá o título para Julian, ele se torna o senhor de la Vernaille, dá umas terras, né, e o faz tenente dos Hussardos, né. Então, Julian ele chega no cume, que, na verdade, era o destino dele, mas para quê? O destino para ele se revoltar. Ou seja, ele chegaria lá em cima e iria ironizar toda aquela sociedade. Era esse o intuito. Mas quando ele chega de fato lá, tudo muda. Ele fala, mon roman é fini, o meu romance acabou. Cadê a revolução? Ele é só mais uma revista, um parvenu, ou seja, alguém que chegou lá? Um alpinista social, ou seja, mas Stendhal tem o recurso irônico, ele ironiza o herói, porque o romance não acabou. Então, a Senhora de Rênal denuncia ele para a primeira amante dele. A primeira amante denuncia para o marquês, né, explica a verdadeira, né, identidade desse Julian. E aí o marquês, não vai casar com a minha filha, acabou, chega. E revoltado, Julian, não, vou me vingar daquela que acabou com o meu romance. E ele volta a Verrières, né, para matar a Senhora de Rênal. Na cidade onde ele nasceu. Isso, na cidade onde ele nasceu. E aí ele entra na igreja, tudo meio misterioso, né? Ele a encontra na igreja, é uma coisa meio... E aí ele atira. Dá 2 golpes de pistola, só que ela não morre. Então é uma ironia em cima da ironia, porque ele não consegue de novo terminar... Não termina o seu romance de novo. E aí ele é condenado à guilhotina. E condenado, né, ele fica um tempo lá na prisão, até de fato ser guilhotinado, né? E aí ele imagina 1001 coisas. E é justamente nesse período que ele fica na prisão que eu acho que está toda a sacada do livro, né? Porque ele se lamenta, ele se arrepende, ele fala que sempre amou a Senhora de Rênal, que ele de fato admite, não, eu fui pelo caminho errado, a hipocrisia não serviu para nada. Mas quem não garante que esse é o hipócrita de fato que está falando? É aí que está todo o segredo do livro. Por isso que é interessante ler esse livro, um livro que você não consegue parar de ler. Nosso tempo está chegando ao fim, quer dizer, todo esse segredo do livro está nessa reflexão do final que o Julian faz a respeito da vida toda que ele viveu, uma vida cheia de aventuras, de idas e vindas, e esses 2 amores, sempre amores malucos, né? Sim. Que também reflete um pouco do autor, não é isso? Sim, sem dúvida.
E, bom, a gente tem essa questão, né? O rouge e o noir. E por quê o vermelho e o negro? Bom, alguns críticos pensam que o noir seria a vestimenta, então, do padre. Ele está sempre de negro, do padre, sim. E o rouge faria referência à vestimenta do exército. Porém, a vestimenta... O soldado francês, lembrar que o soldado francês naquela época usava calças vermelhas, né? Sim, mas de fato a vestimenta era azul. Mas azul depois da Primeira Guerra, né? Não. Ele vê a vestimenta azul. Ah, tá certo, na época aqui. Ou seja, fica um pouco difuso se realmente essa cor vermelha se refere a isso. Ou seria o sangue que ele derrama no final. O sangue e a morte, também tem essas duas questões. Mas eu acredito que o vermelho possa ser muito essa paixão do herói, esse amor que ele tem pela revolução, e esse negro, o lado que não funciona, essa hipocrisia. Pode ser também lido nessa chave. Tá certo. Quer dizer, dá para interpretar dessas duas maneiras, o vermelho e o negro. Porque parece que não chamava o vermelho e o negro inicialmente, né? Não, era Julian. O romance chamava Julian. E aí, quando ele terminou, finalmente, o romance, ele chamou de O Vermelho e o Negro. Diz que a Cartucha aqui também é um romance mais ou menos nesse mesmo sentido, né? Sim. Então, quer dizer, vale a pena ler os dois, quem quiser conhecer melhor o stand-up. Isabela, muito obrigado pela sua presença aqui no Literatura Fundamental, suas explicações, ajudar a gente a entender melhor esse autor tão bacana, com livros tão interessantes, né, que prendem o leitor até o final. Um livro grosso desse aqui, você fica preso nele até terminar. Obrigado, Isabela. Eu que agradeço.